mostrará as suas caras. Mas não é do jeito que vocês estão pensando, gente. Que ele vai vir botando banca no Brasil e no mundo, ele vai vir de sapatinhos de algodão. Propondo, presta atenção, muitos empregos, propondo formas fáceis das pessoas viver, residências. Então, ele vai... Porque assim, quando tu quer conquistar uma criança, o que tu faz? Tu dá o quê? Um doce. Fulano, olha, eu vou te dar um docinho, pra criança fazer o que tu quer. Tipo, vai lá fazer o teminha, daí tu vai dar um doce pra criança, a criança vai lá fazer o tema feliz. Aí a primeira coisa que eu vi, gente, que me assustou um pouco, que eu fiquei meio assim, sabe? Eles me levaram num lugar onde tinha tipo um deserto. E eu não entendi porque era todo cheio de areia. Oi, filho. É pra mim? É pra você, tudo pra você, filho. Aí tinha um deserto, gente, e era muito quente, tanto que nessa meditação eu olhei eu não conseguia ver o rosto desse mentor, tá? Não consegui ver, eu só sei que ele era alto e era um senhor. E eu dizia, olha, eu não tô conseguindo ficar aqui, tá muito calor, é que eu tô passando mal. E ele só fazia assim, pois é, olha lá pra frente. E quando eu olhei lá pra frente, tinha um monte de corpos, gente, enterrado embaixo dessa questão do deserto, da areia. E uma pessoa, como se fosse, tipo, meio que coveiros, ou as pessoas que estão ajudando, elas tiravam os corpos, sabe aqueles carrinhos de mão, gente, antigo? E elas colocavam esses corpos embaixo do carrinho de mão. Em cima, aliás. Mas me deu a sensação que eles estavam buscando mais corpos. Então, o que eu tive a sensação depois que eu vim da meditação, né, nessa... primeira revelação, que pode ter algo, tá? Referente ao deserto. Vamos colocar então uma hipótese. Daqui a pouco, corpos sendo encontrados no deserto. Ou pessoas também podendo desencarnar por causa do calor. Tá? Então, essa é a primeira visão. Filho, cuida pra não se machucar, tá? Que você precisa se preparar para 3 grandes acontecimentos. Ai, ai, ai. Aí que tá um deles, tá? O primeiro que nós teremos, presta atenção nessa live, gente. Presta atenção nessa live, tá? Hoje é dia, que dia que é hoje, filhão? Dia 22, né? Dia do lançamento. Então, ó, hoje é dia 22, tá? Do 4, presta atenção. Os mentores, eles revelam que iremos ter a perda. Presta atenção em mim, porque depois vocês dizem que eu não falei e que é mentira e que é inteligência artificial e que não sei o quê. Nós teremos a perda de um presidente ou um ex-presidente que pode chocar a mídia e que pode ficar sendo falado esse assunto por muito tempo. E aí eu falei para esse mentor, mas eu já falei isso. Daí ele falou assim, eu ordeno que você fale novamente. Aí ele falou assim, as nações serão chacoalhadas. Eu não entendi muito bem essa parte. Vou confessar pra vocês, tá? Agora, então, deixa eu ter certeza do que eu falo aqui, porque depois eu quero confirmar tudo, hein? É engraçado, gente, porque me fala de uma pessoa, um homem jovem. Lá pra frente, esse homem jovem não quer dizer que ele seja o novo papa, mas é como se ele fosse instruído para isso e no meio do percurso ele tende a auxiliar nessa questão ou até mesmo auxiliar o novo papa, vocês entendem? Por quê? Porque tem essa cegonha aqui, esse cachorro, me veio muito a sensação, tá? De um homem jovem que foi instruído, auxiliando, então, o novo Papa. Então, a outra visão, olha que coisa, gente. Essa aqui é bem pesada. Daí eles me levaram, porque na meditação eles te levam em vários lugares. Não sei se acontece assim com vocês também, com a pessoa, se tem alguém médium aqui.
eu vi, gente, um homem, só que ele tava de costa. E eu não senti boa coisa naquele homem. E eu perguntei pro mentor que tava comigo, e o mentor nem o nome dele não me disse. Eu perguntei várias vezes, ele não me respondeu, gente, sério. Porque geralmente eles me contam, né? E não respondeu. E esse senhor que tava comigo, eu olhei pra ele, e apontei pro cara que tava lá, eu disse, esse cara não é do bem, né? Ele só balançou assim, não. E ele tava nu, digamos assim, de costa, magro, gente, alto, e ele tinha também um cabelo castanho bem aparadinho, assim, ó, cortadinho aqui, e o pescoço comprido, e ele tinha um símbolo aqui atrás. E eu me aproximei, assim, sabe, e meus olhos queimavam também, não sei porquê. E aí, eu olhei... O deserto tem muito sol, deve ser. Pode ser, filho. E tava escrito assim, gente... 666, eu sou o anticristo. Jesus amado. Quando eu vi aquilo, eu pensei... 666 é um número... ruim. ruim. É um número ruim, né, filho? É. E aí eu falei pro mentor que tá comigo, eu disse assim, me tira daqui porque eu tô passando mal, esse lugar é horrível. E olha o que esse cara tinha na mão, gente, uma coisa muito bizarra. Ele tinha uma taça na mão. Nós vamos entender, quem sabe, lá pra frente o porquê que foi me mostrado tudo isso, tá? E na outra ele tinha, sabe aquelas lamparinas antigas, gente? Ele pegava, desligava a lamparina, só que eu não vi o rosto, ele tava de costa. Ele desligava a lamparina e no outro ele tinha como se fosse uma taça, mas não é nessas taças assim, era uma taça assim inchada, sabe? Tinha uma cobra. E essa cobra se batia assim, ó, dentro daquilo, coisa mais horrível do mundo, gente, sério. E eu não sabia se eu prestava atenção na nuca do cara que tava escrito que ele é o anticristo, ou se eu prestava atenção na lamparina que tava sendo desligada, ou se eu prestava atenção na cobra. E aí, o que eu entendi na minha visão Shaline, talvez outros médios podem interpretar esse sonho com outra questão, mas eu, Shaline, interpretei que pode sim estar muito próximo, tá, gente, de um apagã, tá? Só que como se já estivesse meio que premeditado. E o que eu entendi? Que essa pessoa, esse anticristo, literalmente ele vem do Oriente. Bom, nós estamos falando do Brasil e do mundo, certo? E o que vai acontecer agora após a morte do Papa, certo? Então, a primeira informação e a primeira coisa que me mostra referente... Estou impactada com os áudios book, Chay. Ai, obrigada. Deus abençoe. Espero que tu tenha gostado. Gente, a primeira coisa, tá, que saiu aqui referente a este episódio que nós já havíamos falado, que seria o desencarne do Papa, e eu lembro também de um vídeo, gente, que eu comentei pra vocês que iria morrer um homem muito importante perto de uma data comemorativa. Só que eu não sei por que cargas d'água que eu não consegui mais achar esse vídeo, mas eu lembro perfeitamente, tá? O que acontece aqui? Mimi. Assim, ó. Engraçado porque presta bem atenção nesta live aqui. Um segredo sendo revelado, tá? Que diz respeito à morte de uma mulher. É um segredo revelado que diz respeito à morte de uma mulher. O que tem a ver com o Brasil e com o mundo? O que tem a ver com o Papa? A sensação que eu tenho é que no meio desse fuzuê de escolhe Papa pra lá, escolhe Papa pra cá, deixa eu só abrir minha calça aqui, gente. Ai, tá dando minha barriga. Que esse segredo dessa mulher ou desta pessoa com uma energia mais feminina... eu tô adorando esse curso. Ai, você é espetacular. Ai, gente, obrigado. Se vocês ficam me elogiando, eu fico olhando aqui. Ai, tomara que a Paloma e a Adri estejam aqui pra printar os feedbacks do curso. Enfim, então, a primeira previsão referente a isso,
Ó, um segredo sendo revelado de uma mulher que tem a ver com aquela questão, Papa, talvez Vaticano, não sei dizer ao certo, porque como eu sempre falo, eu não sou Deus, mas também eu não erro, né? Então aqui fala muito de um segredo ou como se fosse como é que eu posso explicar? Alguém que vem num púlpito a público falar sobre algo que envolve essa situação. Então, eu vou frisar várias vezes para que quando acontecer as pessoas não fiquem dizendo que eu falei na hora, que eu fui correndo cortar os cabelos, que eu fui correndo emendar cabelo para fazer o vídeo. Bom, nós estamos falando do Brasil e do mundo, certo? E o que vai acontecer agora após a morte do Papa, certo? Então, a primeira informação e a primeira coisa que me mostra referente... Estou impactada com os áudios book, Chay. Ai, obrigada. Deus abençoe. Espero que tu tenha gostado. Gente, a primeira coisa, tá? Que saiu aqui referente a este episódio que nós já havíamos falado, que seria o desencarne do Papa, e eu lembro também de um vídeo, gente, que eu comentei para vocês que iria morrer um homem muito importante perto de uma data comemorativa. Só que eu não sei por que cargas d'água que eu não consegui mais achar esse vídeo, mas eu lembro perfeitamente, tá? O que acontece aqui? Mimi. Assim, ó. Engraçado porque presta bem atenção nesta live aqui. Um segredo sendo revelado, tá? Que diz respeito à morte de uma mulher. É um segredo revelado que diz respeito à morte de uma mulher. O que tem a ver com o Brasil e com o mundo? O que tem a ver com o Papa? A sensação que eu tenho é que no meio desse fuzuê de escolhe Papa pra lá, escolhe Papa pra cá, deixa eu só abrir minha calça aqui, gente. Ai, tá dando minha barriga. Que esse segredo dessa mulher ou desta pessoa com uma energia mais feminina... eu tô adorando esse curso. Ai, você é espetacular. Ai, gente, obrigada. Se vocês ficam me elogiando, eu fico olhando aqui. Ai, tomara que a Paloma e a Adri estejam aqui pra printar os feedbacks do curso. Enfim, então, a primeira previsão referente a isso, ó, um segredo sendo revelado de uma mulher que tem a ver com aquela questão, Papa, talvez Vaticano, não sei dizer ao certo, porque como eu sempre falo, eu não sou Deus, mas também eu não erro, né? Então, aqui fala muito de um segredo ou como se fosse como é que eu posso explicar? Alguém que vem num púlpito a público falar sobre algo que envolve essa situação. Então, eu vou frisar várias vezes para que quando acontecer as pessoas não fiquem dizendo que eu falei na hora, que eu fui correndo cortar os cabelos, que eu fui correndo emendar cabelo para fazer o vídeo. Qual é a frase que eu vejo que eles vão falar? É assim. É como se eles dessem, Deus que me perdoe, um privilégio às crianças. A sensação que eu tenho é que eles vão dar um privilégio às crianças. E aí, de primeiro momento, né, vai parecer, nossa, uau! Uau! Todo mundo vai ficar assim, oh, gente, que coisa boa! Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Mas eu, espiritualista, sei que isso é uma mentira. Tá? Então, assim, eu poderia chegar aqui e falar pra vocês, o que eu tô vendo aqui é isso, mas eu não posso. Porque eu já deixei nos áudios books o que vai acontecer. São áudios que você vai ter pro resto da tua vida e ficou registrado e não tem como ir lá eu desfazer agora o curso. Não tem porque já tá feito, você já compraram.
é meio que usar da religião. Não sei se vocês me entendem, peço gentilmente que vocês não me levem a mal. Eu não estou escolhendo uma religião, não sei se vocês me entendem. É como se usar da grande massa para instalar, de primeiro momento, aquela coisinha boa. Vocês entendem? Tipo assim, querida, tananá. E aí depois vem a parte do caos, mas aí a parte do caos eu vou explicar pra vocês depois. Primeiro, vocês vão ter uma sensação de apaziguar as coisas. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, não se ofendam. Eu não estou falando dos católicos, evangélicos ou qualquer coisa, por favor. É como se a sensação que eu tenho... calma. Vamos por partes. O bruto vocês vão ter no áudio, no curso, mas eu vou falar aqui pra vocês entenderem um pouco, tá? Veja bem. Como é que eu posso explicar? Como é que eu podia dar um exemplo pra vocês sobre isso, pra vocês entenderem? Como se, tipo, eles começassem a falar sobre, assim... O mundo, pela primeira vez, está em paz, sabe? Por favor, você que é católico, não brigue comigo, gente. Não brigue com a tia Chay, por favor. Gente. Posso falar uma coisa de verdade pra vocês? Por que que me preocupa isso aqui? Aqui me fala que... Ai, como é que eu podia falar isso pra vocês não brigar comigo? O anticristo, ele vai se aliar a uma pessoa que tem a ver com a espiritualidade. E as primeiras sensações que vocês vão ter é que essa pessoa é uma pessoa muito querida, uma pessoa que dá ideias, uma pessoa... Porque assim, vamos pensar um pouquinho. Eu nem sei se eu vou colocar essa live lá no meu Instagram profissional, tá? Mas veja bem. Um exemplo, tá? Se uma pessoa, ela quer enganar alguém, ela não vai enganar alguém berrando, né? Como diz no Rio Grande do Sul, reinando e gritando. Ela vai ter que chegar, como diz na Bíblia, de sapatinho de algodão e pegar a massa, certo? Saiu esses dias uma matéria onde não sei quantos bilhões, me desculpe se não for isso, bilhões ou milhões de pessoas, são católicos, certo? Esse cara que é o anticristo, o falso profeta, ele vem com sapatinhos de algodão, mas ele se... como é que a gente fala assim? Ele se acopla, não sei como que eu poderia falar. Ele se une com alguém da religião. Não posso afirmar que é o novo Papa, porque seria dar um ti no meu próprio pé. Eu sei quem é, mas eu não posso falar isso aqui, isso é uma coisa muito séria. Agora, que esse cara vai ser um lobinho em pele de cordeirinho, ele vai. E a primeira coisa que eu vejo que esses dois homens eles vão propor é algo referente às crianças. Outra visão, gente, daí esse senhorzinho, ele me levou, tá, num lugar onde tinha uma fila. Só um pouquinho, filho, senão vai cair a live. Aonde tinha uma fila. E aí eu falei, porque daí eu disse assim, mas o que a gente tá fazendo agora nessa fila? Só que não era calor nessa fila.
Era frio. Eu sentia frio, porque eu tava com a roupa que eu tava, com o pijama que eu tava, né, gente? Que era um pijama de coraçãozinho que eu coloquei pra dormir. Daí eu peguei e botei o braço, assim, comecei a me tremer. E eu disse pra esse cara, digo, aqui tá muito frio. Mãe, se você tava com a roupa que você tava na vida real, quer dizer que tudo que você fazia no sonho, você fazia na vida real. Aham, uma viagem astral, né, filho? Aí, gente, eu me tremi e eu olhei pra aquela fila. E aí, cada pessoa ganhava como se fosse... Essa parte eu fiquei muito chocada, sério, gente. De verdade. Essa parte eu fiquei muito chocada. Cada pessoa ganhou uma maletinha. Essa maletinha, ela era uma maleta transparente e tinha comidas, tipo grãos, tinha remédios e tinha uma coisa que eu não sei explicar pra vocês, eu não consigo explicar, mas eu vou falar, isso aqui tá me dando na minha orelha. Lembra que eu tinha falado uma vez que nós íamos usar tipo uma correntinha, uma coleirinha assim? Tinha uma coleirinha, não sei como é, um colarzinho, era de velcro. E aí as pessoas tiravam aquela maleta e elas colocavam no pescoço e elas saíam. Só que elas eram tipo robóticas. Aí eu fiquei olhando, daí eu falei pro mentor, eu disse, gente, elas... Filho, deixa essa mamãe explicar, meu anjinho. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, ó, gente, mas essas pessoas são robóticas. Elas não... Sabe quando não tem reação que tu fica... Sabe, Deus que me perdoe, uma pessoa quando ela sofre alguma coisa que ela fica estática? Tipo uma cara de cera, assim, sabe? E aí eu tentava comunicar com essas pessoas. Gente, esse brinco tá me machucando, eu tenho que tirar. Aí eu disse pro mentor, eu falei, olha, o senhor deixa eu tentar me comunicar com essas pessoas, tô com uma sensação horrível. E aí na meditação eu disse pra ele, eu acho que elas estão precisando de uma orientação. E é engraçado que elas saíam desse lugar, gente, elas não olhavam assim pros lados, elas iam reto, tipo assim, tipo um robô. E eu fiquei assim, oi? Aí no final de tudo isso... eu comecei a ficar, tipo, desconfortável naquelas visões e tal. E o mentor, ele não mostrou o rosto pra mim. E ele disse assim, amanhã, quando você fizer